houve a junção dessas duas atividades de antropóloga e teatróloga? O teatro acho que me levou para a antropologia, né? Eu passei a me interessar muito pelas manifestações populares e por espetáculos em diferentes contextos, em contextos menos urbanos, menos ocidentais. E isso era muito fonte de inspiração para a minha atividade dentro do teatro. Mas eu sempre tive uma queda e um gosto pela academia e por esse conhecimento que passa pela academia. E aí optei por voltar para a faculdade, que eu tinha parado há muito tempo, porque estava numa atividade forte com teatro. Voltei para a faculdade depois de muito tempo parada e optei pela antropologia. E hoje faço um doutorado em antropologia no Museu Nacional, a coisa foi à frente. E eu procuro fazer uma ponte entre as duas atividades. Assim, eu pesquiso performances e rituais Agora, na antropologia. Antes de voltar, quando você largou, você já estava cursando o... Não, o que você logo pensava? quando eu saí da escola, eu fiz teoria do teatro na Unirio e entrei em história também, estava fazendo duas faculdades junto com a atividade profissional no teatro, então obviamente não conseguia fazer tudo e larguei, o teatro estava muito forte, larguei a coisa e depois fiz vestibular de novo, Aí fez vestibular? Fiz vestibular para de novo, antropologia? para antropologia. Para Ciências Sociais, me FIX, né, na UFRJ do Rio de Janeiro. Mas aí depois segui a pós-graduação. E o que é a Companhia Marginal da Maré? Então, a Companhia Marginal é um grupo de teatro, né, formado por moradores da Maré, atores que são moradores da Maré, por mim, que dirijo o trabalho, e tem uma equipe de criação que se mantém e vem se consolidando desde 2007. É um trabalho, eu dou aula de teatro na Maré há 10 anos, em oficinas, no início oficinas de teatro ligadas a projetos culturais, socioculturais, mas depois de 6 anos tinha um grupo de jovens que se mantinha no trabalho e a gente resolveu, para aprofundar o trabalho, formar um grupo, fundar uma companhia de teatro. E a partir daí a gente começou a fazer uma transição difícil, e aí estamos ainda na luta por ela, uma transição de projeto social para grupo de teatro. Bom, a peça O Lili. O Lili. O Lili. Fala de que, O Lili? O Lili fala do universo prisional, né? A gente foi uma peça que partiu de uma pesquisa de campo realizada em penitenciários do Rio de Janeiro e que não tem a pretensão de fazer uma tese sobre o sistema prisional e mais partir de um universo mais pessoal, né? De histórias pessoais, de pessoas... Peça que fala do ponto de vista de pessoas que hoje vivem em penitenciários do Rio de Janeiro. Mas você chegou a visitar penitenciários? A gente chegou a visitar, a gente fez uma pesquisa de 2 meses, foram 2 meses de pesquisa, de visitas, onde a gente conversou e entrevistou. Mas essas prisioneiras, essas presas... Presas e presos, homens e mulheres. Sim. Fazem parte do espetáculo, não? Não fazem parte do espetáculo, não. Foi só uma pesquisa de campo mesmo. A gente antes... Foi um período que a gente apresentou trechos de antigos trabalhos do grupo, conversou com as pessoas lá dentro, falamos sobre o trabalho, falamos da ideia e do desejo de começar um novo trabalho sobre o universo prisional e perguntamos se as pessoas se interessavam em contar um pouco da sua história e da sua experiência naquele espaço para a gente. Conta um pouco a história da Lili. A Lili é a personagem central da... Não? Lili... Sim, é a personagem central. É ou não é? É a personagem central. Mas Lili não é exatamente uma pessoa. Ah, não é uma pessoa? Não é uma pessoa. Então, Lili, o nome do espetáculo veio de uma história que foi contada por uma das pessoas que a gente conversou, que no dia da soltura de um preso, isso é uma coisa que ocorre, que é geral, que é um padrão, assim, no dia da soltura de um preso, no momento da soltura, ocorre uma algazarra enorme, assim, todos os presos arrumam pedaços do que podem, enfim, começam a fazer um barulho com pés e batendo nas grades, com o que tem nas mãos, uma grande algazarra mesmo,
E quando a pessoa é solta, todo mundo grita junto e fazendo muito barulho, grita "Ô Lili", em referência à liberdade. "Ô Lili", Lili de liberdade, Lili com L maiúsculo. Que legal isso. E toda vez que há uma saída de alguma... De alguma pessoa que é solta no dia. Quantas dessas presas soltas voltam à prisão? Na pesquisa de vocês apareceu isso de alguma forma? Então, a gente não... A gente sabe que ocorre muita reincidência, né? É. Mas o foco nosso nas entrevistas não era as penas, os crimes, as denúncias que se queria fazer. Não era isso. A gente estava apostando num ponto de vista... Estava apostando numa dimensão mais subjetiva, mais íntima, como é que as pessoas dão sentido à passagem do tempo naquele espaço, como as pessoas constroem intimidade num ambiente onde a premissa é a privação da privacidade, né? É a subtração da privacidade, né, das pessoas. Enfim, os rituais diários. Né? Por exemplo, fala alguma coisa que identifique esse tipo de comportamento. Eu estou te perguntando porque você sabe que eu já tive um projeto há muito tempo de montar grandes espetáculos usando os presos. Sim. Evidentemente que não foi aprovado pelo governo. Sei. Mas seria o contrário, seria entrar no presídio e usar, na penitenciária, usar os presos para montar grandes espetáculos, grandes breches. Bacana. Enfim. Mas maravilhoso. o governo, evidentemente, na época não topou. disse não, Quem não, sabe agora, é né? muito perigoso e tal. Então, eu queria saber, por exemplo, que fruto vocês escolheram dessas visitas? Quer dizer, se transformou em que tipo de espetáculo? O que é que vocês tratam no espetáculo que seja de interesse de pessoas que estão soltas? Uhum. Olha, eu acho que é um espetáculo, assim, um espetáculo bastante crítico, né? Porque é um espetáculo que procura também aproveitar o contexto prisional, né? O contexto prisional funciona como uma espécie de metáfora para a gente pensar limites e fronteiras que estão presentes nos diversos espaços e instituições que nós, que estamos aqui fora, circulamos, e, né, nos espaços e instituições por onde a gente circula. Então, a Maré, que é o lugar onde os atores moram e vivem, é um lugar hoje dividido por fronteiras do tráfico, né, que está sendo cercado por muros, ocupado pela polícia, enfim, um espaço por si só ali, assim, um exemplo só, um espaço cheio de limites e fronteiras e de cerceamento de liberdade, né? Então, assim, o espetáculo, o presídio é uma chave para se pensar outros espaços e outras instituições que a gente vive aqui fora. Então, tem isso. Que histórias as histórias curiosas que foram contadas pra gente? Aí a gente ouviu muito falar uma coisa muito presente nas entrevistas, era a longa espera por cartas e visitas, né? Que é um negócio que se torna uma coisa completamente essencial, fundamental na vida das pessoas, né? É quase como se vive para esperar cartas e visitas, né? Isso é uma coisa muito presente, muito impressionante, muito forte, assim, nas histórias. Pequenos rituais diários dentro das celas, e as pessoas não podem... Tem um chinelo, que é o chinelo da comunidade, que fica na porta do banheiro. Você não pode entrar no banheiro com o seu próprio chinelo, você tem que tirar o chinelo na porta, botar o chinelo da comunidade, entrar, quando voltar, deixar o chinelo da comunidade lá e retomar o seu chinelo, porque o banheiro é um lugar contaminado e você não pode sujar o espaço da cela. Enfim, tem uma série de... Tem um chinelo que fica na porta do banheiro, que se chama boi, o banheiro. Como é que chama? Boi. 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 E tem histórias pessoais, assim, também, pequenas trajetórias histórias que viraram trajetórias de personagens na peça, né? São trajetórias um pouco fragmentadas, que o espectador não necessariamente acompanha do início ao fim, porque são várias trajetórias que se cruzam, mas tem algumas histórias pessoais interessantes, assim. Tem uma história de um preso ou uma presa que não sabia ler. Como é que é essa história? Então, era um cara que não sabia ler e escrever e passou a pagar uma outra pessoa para escrever as cartas, para responder as cartas, para ler as cartas da namorada, da mulher dele e responder, né? E esse cara passou a ser, então, esse mediador
dessa conversa com a mulher dele. E tem uma festa de Natal, uma festa institucional, onde os presos podiam receber visitas, um pouco semi-aberto para familiares. E nessa ocasião ele apresenta o amigo, o cara que estava se correspondendo para o tradutor, o interlocutor apresenta esse cara para a mulher dele. E só. Mas esse cara é solto, um pouco tempo depois, um tempo depois esse cara é solto, e ele descobre depois, ele recebe um telegrama depois, mais tarde, noticiando, dizendo que a mulher dele está tendo um filho, e esse cara que saiu casa com a mulher, tem um filho com a mulher. E ele continua preso. E ele continua preso, mas a partir daí ele aprendeu a ler e a escrever. Ele quer aprender, ele vai à frente com a coisa do estudo e resolve aprender a ler e escrever. Hoje ele virou um grande leitor e um erudito ali dentro, e é o cara hoje que escreve cartas para os outros. E é condenado a quanto tempo? Ah, não vou lembrar, não vou... Quer dizer, ele continua preso hoje? Continua, acho que é um cara que está há bastante tempo lá dentro. O espetáculo está em cartaz aonde? Então, o espetáculo vai ter uma segunda temporada nesse semestre e vai circular também pelo estado do Rio de Janeiro, mas a gente está esperando ainda respostas estamos para receber respostas de diversos teatros onde a gente está articulando essa segunda temporada do espetáculo, que a primeira foi no primeiro semestre. Mas o espectador pode consultar a agenda do grupo no site. Que é? Que é www.ciamarginal.com. Muito bem, eu conversei com a Isabel Pennoni. Muito obrigado, daqui a pouco a gente volta.